Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. Nesse momento, o nosso paizinho quer falar comigo, com você, em Colossenses 4, versículo 6. E a palavra de Deus fala assim para nós neste momento: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Meu amado e minha amada, você já passou por situações em que você não espera e, de repente, você é colocado na prova, você é colocado dentro de uma situação, muitas das vezes permitida por Deus, e muitas das vezes não. Muitas das vezes situações que chegam até nós e que mostram para nós, né, clareiam diante de nós, para a gente ver se realmente o nosso falar é agradável e nosso falar é temperado com sal. Porque quando nós temos este falar agradável, quando nós temos esse falar temperado, equilibrado, sabe? Aquele tempero gostoso, nem salgado demais, nem sem sal, a gente sabe exatamente como responder a cada pessoa. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos falar não. A palavra de Deus diz que tem o sim e tem o não. O que passa disso é maligno. Mas nós, quando praticamos essa palavra, quando exercitamos essa palavra, sabe, temperada com sal, e falamos: não, não vou fazer isso, não vou agir dessa forma, não vou falar desse jeito, não vou ter essa atitude. Muitas das vezes, queridos, nós somos mal interpretados, nós somos questionados, nós somos muitas das vezes feridos, machucados por outras palavras, e isso é frustrante, porque nós temos que entender que o sim é de Deus, mas o não também é. E que aquilo que falamos com equilíbrio, sabe, aquilo que falamos com palavras agradáveis, sem briga, sem ira, sem contenda, mas estamos praticando a palavra, sendo verdadeiros filhos de Deus, que eles não podem suscitar ira, não pode suscitar raiva, não pode suscitar no outro um desequilíbrio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque a palavra diz que é para a gente sempre, sempre, nosso falar sempre ser agradável. Sempre, com todos. Com a nossa casa, com a nossa parentela, com os nossos amigos, o nosso trabalho, com os nossos vizinhos, com as pessoas que nós não conhecemos, com aquele que bate na nossa porta, com aquele que chega até nós para uma conversa no consultório, ou na rua, num ponto de ônibus. Eu não sei, mas o nosso falar tem que ser agradável. E tem que ter um tempero, queridos. A gente não pode ser desequilibrado. E tem faltado esse equilíbrio nas conversas, tem faltado esse tempero nas conversas, esse domínio nas conversas, sabe? Esse jogo de cintura nessa conversa, de não pender, sabe? Mas ser real, ser verdadeiro, com gentileza, mas saber falar o não com gentileza, falar um sim com gentileza. Esse versículo falou muito comigo hoje, muito no meu coração. Sabe, queridos, porque analisando a minha vida, porque a gente não pode analisar a vida dos outros, a gente vê que as palavras, elas vão refletir o que nós temos dentro de nós, não é verdade? Então,
Não deixa aquilo que saiu do outro, não deixa aquilo que brotou da boca do outro vir te contaminar, te ferir, tirar tua paz, tirar teu chão, ou tirar teu sono. Sabe por quê? Você é responsável pelas tuas palavras, porque as tuas palavras, elas refletem o que tem dentro de você. Então, o que tem dentro do outro é problema dele. Ele fala, o coração dele está cheio. E às vezes fala uma coisa, age de uma forma, faz uma coisa e fala outra. Então as palavras elas vão refletir a nossa essência, aquilo que está dentro de mim, dentro de você. Muitos dizem, né, que Deus nos deu 2 ouvidos. Não é isso? Você já não ouviu isso? E uma boca, porque devemos ouvir mais e falar menos. Não é verdade? Ele fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e fala para a gente ter domínio próprio, né? Que a gente tem que ter equilíbrio com a nossa língua. Essa forma de falar, ela é bem humorada. Ela não é um versículo bíblico, mas é exatamente isso que eu e você temos que fazer, queridos. Nós temos que agir dessa forma. Nós temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Mas nós temos que saber ouvir, filtrar o que ouvimos, ouvir só se a gente quiser parar para ouvir, você não é obrigado a ouvir. E também você não tem cabo na sua boca e falar, você tem o controle. Você não precisa responder a todas as coisas. Jesus não respondia a todas as coisas. Jesus, às vezes, quando respondia, ele respondia com uma outra pergunta. Sabe? Quando for responder, se tiver que falar não, fala não. Fala não com gentileza, mas fala não. Fala não temperado, mas fala não. Não deixa as pendências tomarem conta. Haja, sabe, com equilíbrio, quando algo não está bom. Sabe? Se você vê que não está bom, para não abrir a tua boca e falar e machucar a pessoa, cala, cala, fica quieto, só ouça com os 2 ouvidos. Mas se for para falar, com gentileza, fala. Fala, tenta conversar, tenta mostrar, sabe? A nossa boca, ela foi criada para abençoar. Então abençoa, edifica, sabe? Leva a esperança. Mas a nossa boca também foi feita para exortar, para corrigir. Então, com equilíbrio, com gentileza, corrija, exorte. A nossa boca, ela foi feita para confortar. Conforta também, sabe? Você já viu que muitas das vezes você começa a falar com prudência, equilibrado, equilibrada, e de repente a tua carne começa a gritar. Você se deixa dominar pela carne, pelo velho homem, e você começa a gritar. E você grita não para o outro te ouvir, porque quando eu e você gritamos, não é porque a gente quer que o outro nos ouça. A gente grita porque nós ainda não somos capazes de domar esse homem interior, de ter esse domínio próprio. E a gente grita para nós mesmos, sabia, queridos? Porque muitas das vezes é muito difícil para nós olharmos e ver que precisamos ser lapidados, que precisamos ser exortados, que precisamos ser corrigidos. E quando chega algo assim, nós gritamos, nós reclamamos, nós falamos mal, nós agredimos. Ah, mas eu não bati ninguém. Você agrediu com palavras. A gente agride as pessoas com palavras. A gente faz fofoca. Você espalha coisas que não é verdadeira. Você espalha notícias falsas. Você começa a falar mal dos outros. Você começa a falar coisas ruins das pessoas.
E vai por aí tantas coisas que podem acontecer quando nós não temos em nós esse equilíbrio. Quando nós não temos em nós essa gentileza. Sabe, queridos, mas aqui a palavra diz para nós, está escrito, que o nosso falar tem que ser, deve ser agradável. Você já parou para pensar que o teu falar já há muito tempo não é agradável? Você só fala coisas que parece que incendeia, que detona, que destrói, que machuca, que fere. Será que não está tempo de você, já está no tempo de você olhar para você mesma e pedir para Deus, para que Deus te dê algo novo, para que Ele venha e te lave, te limpe e te encha de novo? Não está tempo de se esforçar, não está no tempo de se esforçar para ser agradável, para obedecer a palavra de Deus, para ser temperado com sal? Sabe, meu amado e minha amada, pare um pouquinho e pense. Talvez você está aí fazendo uma comida e ela tinha tudo para ser uma delícia, não é? Uma comida gostosa. Aí, de repente, você coloca o sal, coloca os outros temperinhos, aí você vai atender o telefone, você vai falar com seu filho, com seu esposo, não sei, você vai simplesmente colocar em demasia. E esse sal em demasia vai estragar toda a carne, ninguém vai suportar comer aquela comida, aquela carne. Como se você também temperar com tudo, esquecer de pôr o sal. Ninguém suporta um troço insonso, esquisito, que não tem gosto de nada. Não vai agradar ninguém, queridos. E assim é você. Você que está agindo dessa forma, você não está agradando. Você é sonsa demais, sonso demais, ou salgado demais. Não está agradando ninguém. E pior de tudo, está desagradando a Deus. Pior de tudo, queridos, não é o que você está fazendo aqui para as pessoas, é o que você está fazendo para Deus, sendo contra a palavra de Deus. Sabe, meu amado, talvez essa comida que você errou a dosagem, ou de mais ou de menos, era o teu prato preferido. Mas ele deixou de ter sabor, ele perdeu o sabor. Essas tuas palavras, essa forma tua de agir, talvez você seja o prato preferido da sua casa, da sua família, mas está perdendo o sabor. A cada dia perde sabor, porque um dia está salgado demais, outro dia está sonso demais. E tem gente que até tenta alimentar, mas enoja, está enojando. Sabe, querido, querida, vamos tomar cuidado com as nossas palavras. Sabe, porque elas precisam ter a medida exata. A gente tem que levar em conta o momento. Sabe, a gente tem que levar em conta o modo e com quem estamos falando, para não causarmos destruição. Você já parou para pensar que talvez aquele momento que você trouxe aquilo, que você veio e simplesmente, sem pensar, sem tempero nenhum, você desequilibradamente despejou tudo, você causou destruição, o efeito ali foi um efeito destruidor? Você já parou para pensar nisso? Talvez tinha tudo para ser um tempo gostoso, um momento gostoso, uma fase gostosa, mas você, por falta de gentileza, de obediência à palavra, tirou essa coisa boa, quebrou isso, destruiu essa coisa boa, deixou de ser aquele momento agradável. Será que isso nunca aconteceu com você? Ou será que você já não foi o protagonista de uma história onde você foi aquele que destruiu tudo, que causou isso? Já parou para pensar nisso, meu amado e minha amada? Sabe, talvez o que você precisava falar era até importante. Talvez aquilo que você precisava falar era até uma coisa que você tinha razão, era importante, mas
a mensagem, pela forma, pelo jeito, pela falta de gentileza, o teu jeito de ser, se perdeu. Se perdeu. Porque você falou de uma forma que é errada, dita no momento errado. Você está entendendo o que o papai está falando comigo, com você? Queridos, a palavra de Deus diz que quem não tem sabedoria é para pedir para Deus que Ele dá todos liberalmente. E eu e você precisamos ter sabedoria em tudo, meu amado e minha amada. Porém, o que faz nossas palavras serem melhores a cada dia não é fazer um esforço enorme para não ferir ou irritar alguém. Não é isso não, queridos. Sabe o que que faz essa diferença? É eu, você, nós, de verdade, queridos. Porque falar e não fazer está cheio. Eu estou falando com verdade de coração. Ser abastecido pelo amor de Cristo. Este amor está dentro de mim, de você. A nossa boca falar, porque nosso coração está cheio de amor. Vai ter gentileza. Vai ser ponderado, equilibrado, temperado. Sabe? Quando o nosso interior estiver repleto de coisas boas, vai fruir, vai edificar. Mas, queridos, a maioria das vezes está repleto de coisas ruins. É a nossa carne que está prevalecendo, porque nós queremos ter razão, nós queremos impor, nós queremos fazer as pessoas obedecer, agir da forma que você queremos. Sabe, queridos, e isso vai de acordo com a palavra de Deus? Não. Vai em desacordo com a palavra de Deus. Se não está em concordância com a Bíblia. Porque se a Bíblia está dizendo que a boca fala que o coração está cheio, e você está agindo assim, conforme está em Mateus 12:34, é porque teu coração está cheio do que não presta. Não está na hora de fazer uma limpeza, de fechar as portas aí, todas as portas, e fazer uma faxina geral dentro de você. Parar de preocupar com a faxina das pessoas e fazer a faxina sua, do seu interior, da sua vida. Sabe, meu amado e minha amada, o recado para nós hoje é: vamos decidir, tomar decisões, sempre por boas palavras. Vamos, queridos. E antes disso, antes da gente abrir a nossa boca grande, vamos parar e analisar e cuidar para que a fonte que está dentro de nós, essa fonte que está aqui dentro de nós, esse coração cheio dentro de nós, seja cheio da palavra de Deus, porque aí a nossa boca, a nossa língua, ela vai jorrar naturalmente palavra de vida. Então vamos fazer essa limpeza em nós, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Paizinho querido. Estou aqui diante de ti, papai, diante da tua palavra, que não volta vazia e que vem e tem um efeito tremendo na minha vida e no meu coração. E eu sei que tem uma multidão comigo, Senhor. Uma multidão orando, uma multidão com vergonha, se prostrando diante de ti, clamando e clamando a ti. Papai, nós sabemos que as nossas palavras refletem o que está dentro de nós, o que realmente existe dentro de nós. Papai, nós nos envergonhamos, papai, da forma que nós temos agido, dizendo que somos cristãos, filhos de Deus e cheios de tudo que não é parecido com Cristo. Mas neste momento, papai, nós te pedimos perdão e decidimos a nos encher, papai, a cada dia do teu amor. E encher todos os dias, todos os dias, todos os dias este amor. Nós te pedimos, papai, também a sabedoria, essa sabedoria tua que vem do alto. Nos dê essa sabedoria em tudo. Sabe, papai, nos ajuda, porque nós precisamos ter essa sabedoria e compaixão pelas pessoas. A gente precisa nos compadecer, nós precisamos nos compadecer das pessoas.
Para que, papai, nós sejamos sempre usados, papai, para abençoar a cada uma. E não com a nossa boca grande destruindo, como nós temos feito, papai. Nos ajuda a ser abençoadores e abençoadoras. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.